Gente, tá vendo esse cara aqui? O nome dele é Joseph Szajer e ele é membro fundador do principal partido ultraconservador da Hungria. Ele é braço direito do primeiro-ministro Viktor Orbán, que é considerado o principal líder da extrema-direita com cargo de alto escalão na Europa. Quando a Constituição da Hungria foi reescrita em 2011, Szajer assumidamente ajudou a redigir o trecho que restringiu o casamento no país a uma instituição entre um homem e uma mulher. Sim, o casamento gay é proibido na Hungria. Se você está antenado nas notícias internacionais, você sabe como essa história termina. Em 27 de novembro, esse cara foi identificado pela polícia fugindo de uma orgia em Bruxelas, na Bélgica. Uma orgia com 25 homens. Por que existem tantos políticos homofóbicos que são gays enrustidos? E qual deveria ser a nossa relação política com essas pessoas? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Essa semana o canal chegou a 10 mil inscritos, então muito obrigado para todo mundo que já se inscreveu. O velho clichê do político homofóbico, que na verdade é um gay dentro do armário, é exatamente isso. Um clichê, porque ele já aconteceu inúmeras vezes, inclusive no Brasil, que é raro, mas já rolou. No ano passado a gente teve o caso do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, que se assumiu gay depois da enorme repercussão por ter cometido um crime transfóbico na Assembleia Legislativa, onde ele disse que tiraria uma pessoa trans do banheiro na porrada. Mas tem um outro clichê aí nessa tradição que a gente precisa discutir antes, que é aquela ideia de que todo homofóbico, na verdade, é um gay enrustido. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que ela simplifica uma questão que é muito mais complexa e que envolve educação, cultura, mídia, legislação, muitas vezes religião, entre outros elementos. Segundo, porque ela usa um argumento lógico que eu acho particularmente ruim, especialmente quando você está falando da natureza humana, que é necessariamente você correlacionar uma característica A com uma característica B. Se fulano é assim, então ele também é assado. Eu acho que uma das discussões mais importantes que a gente precisa ter na nossa comunidade, que eu vivo insistindo aqui no canal, é de que existe uma multiplicidade da vivência gay. Todos nós somos diferentes. Não tem um único jeito de ser gay. Então eu acho que seria hipócrita da nossa parte não estender essa multiplicidade para a vivência de todos os seres humanos. Então, da mesma maneira, eu acho que existem muitas raízes individuais para a homofobia. Não tem um único jeito de se tornar homofóbico. Ah, Marcel, mas e as pesquisas científicas que falam isso? Cara, eu fui atrás de algumas dessas pesquisas para poder escrever esse roteiro e todas elas me pareceram tangenciais, pouco conclusivas e com uns critérios do método científico que são questionáveis. Muita coisa envolvendo mensagem subliminar ou medir circunferência do pinto, enfim. Mas eu não sou psicólogo, eu não sou cientista, então se por um acaso você tem alguma pesquisa ou algum outro argumento mais sólido que você queira compartilhar, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler e acho que na verdade todo mundo vai. E além disso, essa ideia de que todo homofóbico na verdade é um enrustido, ela individualiza uma questão que na verdade é estrutural e muito mais ampla. Na minha percepção, existem pessoas homofóbicas porque elas são ensinadas a serem homofóbicas num contexto familiar ou social. Ela aprende desde cedo que ela não está errada em pensar assim, que ela não vai ser punida por pensar assim e muitas vezes ao contrário, existe um ganho social por ser homofóbico. E a política é uma grande evidência disso porque vários desses políticos conquistaram votos por serem homofóbicos. Várias pesquisas a respeito das últimas 3 eleições brasileiras, desde 2016, apontam que a decisão do eleitor está cada vez mais influenciada não pelas pautas públicas, questões de saúde ou de educação, economia, mas sim pelas chamadas pautas de costumes. Então, legalização do aborto, das drogas, casamento gay. Nessa última eleição que a gente teve para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella disse abertamente num vídeo que se o Eduardo Paes vencesse, ele ia instituir a pedofilia nas escolas.
Então assim, o cara cometeu esse crime publicamente, em vídeo, tá registrado. É uma das muitas provas de que apelar para esse pânico moral das pessoas não só não vai ser punido, como eles mesmos consideram que é uma arma efetiva para conseguir votos. O Crivella não ganhou, mas muitos outros políticos venceram com essa pegada, especialmente no legislativo, que é o poder, né, dos três poderes, que tem exatamente a função de regrar a vida do cidadão. Não por um acaso essa história do Joseph na Hungria ou Douglas Garcia aqui em São Paulo e vários outros nos Estados Unidos são sempre políticos do legislativo e que ativamente trabalham em projetos de lei anti-LGBT. Na maioria dos casos, essas pessoas são flagradas nesse tipo de circunstância, né, com sexo clandestino ou às vezes até cometendo um crime sexual. Foi o caso do Ralph Shorty, do Mark Foley, do Wes Goodman, do Ray Ashburn, do Larry Craig e muitos outros. Mas aqui vai um ponto para você pensar. E se esses caras tivessem que admitir publicamente a hipocrisia do discurso político deles porque alguém ameaçou contar a verdade sobre eles? Em outras palavras, é correto, do ponto de vista ético, moral, político, a gente forçar alguém para fora do armário se essa pessoa está ativamente trabalhando para restringir os direitos dos LGBTs? E eu já disse aqui no canal que eu sou contra tirar pessoas do armário. Cada pessoa tem o direito de fazer esse processo ou de não fazer esse processo do jeito que ela achar melhor. Mas eu assisti um documentário que me deixou balançado nessa convicção. Outrage mostra o trabalho de um grupo de ativistas para expor políticos americanos que lutavam contra direitos LGBTs ou contra o combate à AIDS, se dizendo cidadãos de bem, defensores da família, mas que na verdade levavam uma vida gay secreta. He grabbed me by the shoulder and very boldly said, "Remember, you never saw me, you've never been here." He had a relationship with him, a sexual relationship with him. Um dos entrevistados é o político Barry Frank, que passou por um escândalo similar em 1985, e ele tem uma frase que mexeu muito comigo. Existe o direito à privacidade, mas não existe o direito à hipocrisia. Eu assisti o filme na Netflix, mas ele já saiu do catálogo. Mas se você se interessou, fica de olho, porque muitas vezes esse tipo de filme acaba indo e voltando no acervo. I think that each one of these outings puts a little chink in the armor of the anti-gay movement. Esse recurso de tirar do armário políticos homofóbicos tem uma certa tradição nos Estados Unidos. Em 1990, uma coletiva de imprensa com esse objetivo foi organizada por 3 membros da ACT UP, uma das primeiras e talvez a mais importante ONG de combate à AIDS nos Estados Unidos. Lembrando que em 1990 a doença ainda tinha um estigma gigantesco nos Estados Unidos e a destinação de fundos para combater essa epidemia era frequentemente barrada por políticos, especialmente no legislativo, com base nos valores cristãos e nos valores da família. E, enquanto isso, milhares de pessoas estavam morrendo. O evento em si foi praticamente ignorado pela imprensa. Alguns dos nomes citados realmente se assumiram tempos depois e outros permaneceram no armário para o resto da vida. Várias outras organizações LGBTs da época condenaram essa iniciativa, dizendo que essa é uma linha moral que a gente não pode cruzar. Até porque a efetividade dessa tática é questionável. Qual é o objetivo? É fazer esse cara renunciar? É fazer as propostas anti-LGBTs dele terem menos impacto? É dar recursos para que um futuro oponente consiga vencer uma eleição contra ele? Uma das histórias mais curiosas é que uma das pessoas citadas nessa coletiva, o republicano Steven Gunderson, acabou sendo, de fato, tirado do armário, mas por um colega de trabalho no Congresso um ano depois. E ele se tornou um grande aliado da causa LGBT e foi, inclusive, o único republicano que votou contra uma lei de 1996 que já planejava restringir o casamento nos Estados Unidos a um homem e uma mulher, igual a lei lá que o Joseph fez na Hungria. Ou seja, pode ser que essa ideia de tirar político do armário tenha um impacto positivo? Não sei. No Brasil, em particular, eu acho que a efetividade dessa tática seria muito pequena.
Nos Estados Unidos, é muito tradicional que os políticos renunciem depois de qualquer escândalo pessoal, inclusive hétero, né? Porque traiu a esposa, ou contratou uma prostituta, mandou foto pelado pra alguém. Aqui no Brasil, meu filho, os políticos não renunciam nem em casos extremos de corrupção. O cara mente na cara larga lá, o outro que tava com dinheiro no meio da raba e falou que era inocente. Imagina se eles vão renunciar por algo pessoal. Nunca. Além disso, esse tipo de coisa não desmobiliza a base política dessas pessoas. O Douglas Silva tá aí e continua trabalhando numa boa, ainda com uma pauta super conservadora. E o público não vê contradição nenhuma nisso. Então talvez a grande hipocrisia não seja dos políticos, seja dos eleitores, né? A pauta de costumes é super importante para definir o voto, mas não o suficiente para definir a carreira de quem pega carona nesses votos. Esse é um tema que eu quero ouvir muito a sua opinião. Como eu falei agora há pouco, eu não tenho uma posição definida sobre isso e acho que uma das grandes vantagens de ter esse canal é exatamente poder propor esse tipo de debate. Eu acabo ajudando vocês, mas vocês me ajudam também. Outra maneira de me ajudar é dando um joinha aí no vídeo e me seguindo lá no Instagram. A gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.